sejam muito bem-vindos à correção da nossa avaliação. Eu sou o professor Velga e eu vou comentar a primeira questão. A primeira questão, ela trata sobre o trovadorismo e ela pede, e aí você tem que prestar muita atenção no enunciado, para que você marque a alternativa incorreta a respeito do trovadorismo. De cara, você se depara ali com o item A, né, que diz: durante o trovadorismo ocorreu a separação entre música e poesia. Se você pensar, né, que o que a gente tinha lá no trovadorismo eram as cantigas, né, cantigas de amor, de amigo, de escárnio, de maldizer. Quando você pensa nas cantigas, fica meio difícil aí você dissociar, né, música de poesia. As duas, elas caminhavam juntas ali naquele período. Então, de cara, a alternativa incorreta que você vai marcar aí é a alternativa A, tá bom? Música e poesia, não havia essa separação ali no período do trovadorismo, né? O item B, ele vai falar que muitas cantigas foram reunidas em livros ou coletâneas, que a gente chama de cancioneiros, né? Corretíssimo isso daí. Nas cantigas de amor, ao reflexo de relacionamento entre o senhor e um vassalo, né? Na sociedade feudal, ali você tinha um distanciamento, uma submissão. Era mais ou menos aquela ideia: eu nunca vou estar nessa posição, então eu vou me submeter a este senhor. No item D, ele fala que as cantigas de amigo, né, o trovador do poema, era a partir do ponto de vista de uma mulher, realmente, né? Quem escrevia, quem cantava aí essas cantigas eram homens, mas eles assumiam, vamos dizer assim, uma persona feminina, né? Era como se uma mulher cantasse ali para o seu amado. E por último, ele fala aí da influência, né, dos trovadores provençais, nítida nas cantigas de amor galego-português. Sim, as cantigas de amor, elas se originaram na Provença, né, ali uma região ali da França, e a gente encontra realmente, né, devido a essa origem, a gente encontra essa influência nas cantigas de amor, tá bom? Então, primeira questão, item correto, na verdade incorreto, é o item A, beleza? Segunda questão, ainda sobre o trovadorismo. A questão ela pedia que você fizesse um breve relato sobre o contexto social e político ali da Europa no século XI, né? Período em que se deu o movimento literário do trovadorismo. Dentre as possibilidades de resposta, você poderia mencionar alguns tópicos que eu coloquei aqui. Vamos dar uma olhada. Você teve ali o declínio e o fim do Império Romano, né? A partir disso, a Europa ela se dividiu em feudos e houve ali naquele período uma disputa muito grande por território, né? Então você tinha conflitos armados por território, foi um período marcado por muitas guerras. Você poderia também ter citado aí na resposta dessa questão a figura dos menestréis, né? O que era isso? Eram músicos que levavam informações de lugar a lugar, né? Então precisava haver ali uma comunicação entre os feudos e o menestrel era o responsável, né, por levar essa comunicação. Então eles levavam as informações de lugar a lugar por meio de canções e poesias, né? As nossas conhecidas aí, depois popularizadas, cantigas, tá bom? Então aqui você tinha algumas possibilidades aí para compor a sua resposta da segunda questão, beleza? Fique por aqui e até a próxima. Fala pessoal, vamos agora para a resolução da terceira questão, ainda sobre o trovadorismo. A questão ela pergunta, né, como é que se dava dentro daquele contexto social ali daquele período, né, a diferença entre os autores e os intérpretes dessas canções trovadorescas. Então você tinha o seguinte, né, se esse intérprete ele fosse de origem nobre, né, eles eram chamados de trovadores, e você tinha os jograis, né, caso eles pertencessem à classe servil, né. Ambos tinham a liberdade ali tanto de compor como de interpretar ali as suas cantigas, né? Como também existia a prática, né? Assim como a gente tem hoje nas canções populares, né? Que a gente escuta no rádio, na internet, enfim. Poderia existir também a possibilidade de eles interpretarem cantigas de outros compositores. Então eles poderiam tanto compor e interpretar, como também havia a possibilidade de que eles apenas interpretassem aquelas cantigas. Então essa divisão ela se dava dessa forma. Você tinha os trovadores e os jograis. Fique por aqui e até a próxima questão. Da questão 4 sobre o trovadorismo. A questão ela pedia que você marcasse a alternativa, né, correta
em relação às cantigas de escárnio e às cantigas de maldizer, né? Para que a gente responda essa questão, a gente precisa relembrar quais são as características, né, dessas cantigas. Na verdade, a principal diferença entre elas, né, entre as cantigas de escárnio e as cantigas de maldizer, é que na cantiga de escárnio você tinha uma crítica indireta, tá? E na cantiga de maldizer, você tinha uma crítica direta, quer dizer, o nome da pessoa ali que estava sendo criticada era mencionado, você tinha uma exposição ali que, se fosse hoje, ia dar um processo danado, né? E as cantigas de escárnio, mais ou menos essas indiretazinhas que a gente solta em status de WhatsApp, Instagram, em Facebook, por aí vai. Tá, mas a principal diferença era essa. Nas cantigas de escárnio, você tinha uma crítica indireta, na cantiga de maldizer, uma crítica direta. E essas cantigas, elas tinham algumas características em comum, né? A questão da comicidade, quer dizer, eram textos, na maioria das vezes, sempre muito engraçados. Ironia, zombaria, difamação, então o pessoal descia a lenha mesmo na galera, entendeu? Ambiguidade, quer dizer, você tinha expressões de duplo sentido, mais ou menos como a gente tem em algumas canções que a gente ouve hoje, e palavras obscenas, então os caras desciam o nível mesmo, e não queria saber, e como a gente diz no popular, tacava o pau na galera real, tá certo? E aí, o item A dessa questão, né, ele fala exatamente isso, que a única diferença entre essas cantigas, né, é que lá era a modalidade satírica, né, identificação ou não da pessoa, que é o item que você vai marcar aí, né? Como eu já disse, a cantiga de escárnio você tinha uma crítica indireta, quer dizer, o cara ali não era mencionado, na cantiga de maldizer você tinha uma crítica direta, então havia uma exposição ali da pessoa, tá bom? Então, questão 4, item correto é o item A. Fico por aqui e até a próxima. Vamos agora para a resolução da questão 9 da prova sobre o trovadorismo. A questão ela pedia que você comentasse ali, né, com as suas palavras, como é que o trovadorismo ele influenciou na formação da língua portuguesa. Então a gente precisa entender qual foi a importância do trovadorismo ali naquele período, né, especificamente para Portugal, para que a gente pudesse responder aí essa questão. Então o que é que você tinha aqui, né? Aquele período, Portugal ele estava se consolidando, né, enquanto nação. E aí o rei Dom Dinis I, né, que era trovador, ele queria que o seu país ele tivesse uma cultura sólida, uma cultura forte, né? E como várias daquelas obras, né, produzidas durante o movimento ali do trovadorismo eram escritas, né, cantadas em português, então ele resolveu, né, adotar ali a língua portuguesa como a língua oficial de Portugal, né? Então o trovadorismo ele acabou influenciando aí no estabelecimento dessa língua, né? Por influência aí de Dom Dinis I, rei e trovador. Beleza? Fique por aqui e até a próxima questão. Professora Maria Eduarda, e dando continuidade à correção da nossa avaliação, nós veremos agora a questão 7, que vai tratar das variedades linguísticas, né? Então, a questão 7, ela traz para a gente um trecho de uma música chamada Chopicentes, dos Mamonas Assassinas, e pede que a gente identifique e classifique a variação que a gente encontra aqui. Então, antes de mais nada, a gente precisa relembrar o que é variação linguística, né? Nada mais é do que um aspecto, uma característica muito comum na língua portuguesa, né? É a maneira como os falantes da língua se manifestam verbalmente, se manifestam através da fala. E essas maneiras, essas diferenças, elas são classificadas, né? Aqui ele pede para a gente classificar a que a gente encontra aqui. Então vamos ler essa segunda estrofe aqui da música. Comi uns bichos estranhos com um tal de gergelim. Até que estava gostoso, mas eu prefiro aipim. Então, olha só. Essa música ela faz uso de um vocabulário menos esclarecido em relação à concordância, em relação à redução das palavras. Veja aqui que bicho não concorda com uns. Bicho teria que estar no plural. Tava é a forma reduzida de estava, né? Então, esse tipo de variação da língua, esse tipo é o quê? É cultural, é econômico, é estilístico? É cultural. Por quê? Porque apresentam especificidades de um grupo social e seu grau de instrução. Então, de acordo com o grau de instrução de determinado grupo de pessoas, é assim que essas pessoas vão se manifestar na língua. Então, o gabarito é a letra A, cultural.
Então, pessoal, dando continuidade à nossa correção, nós vamos agora para a questão 8, que trata de funções da linguagem. A questão 8 ela traz para a gente um texto e pede para que a gente indique a função que predomina nesse texto. Antes de mais nada, a gente precisa lembrar que funções da linguagem nada mais é do que formas de utilização da linguagem. Então, é interessante a gente olhar para o texto e pensar sobre o objetivo com que aquele texto foi escrito, tá? Então, vamos ler aqui o primeiro parágrafo para a gente analisar esses objetivos. Primeira Academia ao Ar Livre de Ilhéus será aberta no fim da tarde de quarta-feira, dentro do projeto Mova-se, que prevê a instalação de 17 módulos para a realização de atividades físicas, a exemplo do que existe há muitos anos em cidades como Curitiba e São Paulo. Então, veja bem, esse texto é um texto que comunica um fato de forma objetiva. Esse texto ele não envolve aspectos subjetivos, ele não envolve aspectos emocionais, ele só está comunicando um fato, não é isso? Então, qual dessas funções aqui mais representa essas características que eu falei? É a função referencial. Então, o gabarito da questão 8 é a letra B. Geralmente, as notícias elas vão ter função da linguagem referencial, tá? Outra coisa que eu quero que vocês se atentem nessa questão é a palavra que eu coloquei aqui no enunciado, predomina. Por que a gente pede que vocês indiquem a função que predomina no texto? Porque as funções da linguagem, elas podem, cada texto ele pode apresentar mais de uma função da linguagem, né? Só que a gente vai sempre analisar aquela função que predomina, tá bom? Então não confunda. Pode sim existir mais de uma função, mas a gente vai sempre indicar a que se sobressai, a que predomina no texto, ok, pessoal? Bem, eu sou a Carliane e vamos aqui corrigir algumas questões da nossa avaliação de língua portuguesa, ok? Temos dois textos para a quinta e a sexta questão, tá bom? Então, vamos usar o texto de Renato Russo para a quinta questão e soneto de fidelidade para a sexta questão. Vamos à pergunta? Por enquanto, Renato Russo diz que o para sempre sempre acaba. Essa ideia no poema de Vinícius de Moraes aparece no seguinte verso. Vamos olhar as alternativas? Mais que seja infinito enquanto dure. B. Quero vivê-lo em cada vão momento. C. Quem sabe a morte e a angústia de quem vive. D. Quem sabe a solidão, fim de quem ama. E antes e com tal zelo, e sempre e tanto. Vamos ao poema? Mudaram as estações, nada mudou, mas eu sei que alguma coisa aconteceu. Tá tudo assim, tão diferente. Se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar que tudo era para sempre, sem saber que o para sempre sempre acaba? Vamos à resposta? Qual opção vocês escolheram? A letra A? Acho que sim, né? Que seja infinito enquanto dure. Vamos ao gabarito? Olha aí, quem marcou a letra A acertou a questão. Parabéns! Próxima questão. Nos dois primeiros quartetos do soneto de Vinícius de Moraes, delineia-se a ideia de que o poeta. O que o poeta quer saber? Não acredita no amor como entrega total entre duas pessoas? A letra B diz assim: acredita que mesmo amando muito uma pessoa, é possível apaixonar-se por outra e trocar de amor? Letra C. Entende-se que somente a morte é capaz de findar com o amor de duas pessoas? A letra D. Concebe o amor como um sentimento intenso a ser compartilhado, tanto na alegria quanto na tristeza? Será? E a letra E. Vê na angústia causada pela ideia da morte o impedimento para as pessoas se entregarem ao amor. Vamos ao texto? De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento, quero vivê-lo em cada vão momento, e em meu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento.
Lembra que na questão pede apenas os 2 primeiros quartetos. Vocês já sabem qual é a opção correta? Vamos lá? Quem achou que é a letra A? Será que é a letra A ou a letra D? Concebe o amor com um sentimento intenso a ser compartilhado, tanto na alegria quanto na tristeza. Quem escolheu, quem marcou a letra D, acertou. Vamos ao gabarito? Olha aí, gente, parabéns para quem acertou. Uma questão bem interessante. Leia o diálogo abaixo, o alto da barca do inferno, e responda as questões a seguir. Vocês lembram que nós fizemos atividades sobre esse texto, né? Todos vocês. Vamos lá o texto? Diabo falou: Cavalheiros, vós passais e não perguntais onde ir? Cavaleiro respondeu: Vós, Satanás, presumis? Atentai com quem falais? E outro cavaleiro respondeu: Vós que nos demandais, sequer conhece-nos bem, morremos nas partes da além, e não queirais saber mais. Então, esse é um texto, né, muito estudado por vós, que é o Alto da Barca, onde fala sobre a viagem das pessoas após a morte, que elas vão ao inferno ou ao céu, né? E o diabo está lá no portão para decidir, para ver e analisar as pessoas e para onde elas seguirão. E vamos às nossas perguntas. Por que o cavalheiro chama a atenção do diabo? O que vocês acham, né? O que o cavaleiro quis falar com o diabo? Ele era um cavaleiro de quem? Era do Nosso Senhor. Se ele era um cavaleiro do Nosso Senhor, ele tinha que dar satisfações ao diabo, né? Tendo em vista o céu e a terra. Letra B. Onde e como morreram os 2 cavalheiros? Onde eles morreram? Eles eram cavalheiros de quem? Vamos relembrar, de Nosso Senhor. E eles estavam dispostos a colocar sua vida por parte de quem? De Deus, né? Porque os 2 passaram pelo diabo sem se dirigir a ele. Se eles eram mensageiros de Deus, eles não precisariam se referir ao diabo. Então, vamos lá ao gabarito? Tomara que vocês tenham acertado. Então, na letra A, dizemos: a fala do diabo revela seu desrespeito para um cavaleiro de Cristo, que morre para defender e propagar a fé cristã, que defende a causa cristã, não vai à barca do inferno, né? Que era a barca onde o diabo conduzia. B. Como morreram os 2 cavaleiros? Nas partes do além, em um combate contra os mouros na defesa da igreja. Lembrando que na época das trovas, né, das cantigas trovadorescas, a igreja era onde as pessoas poderiam expressar a sua arte das canções, né? Letra C. Por que os 2 passaram pelo diabo sem se dirigir a ele? Por que será? Porque eles estão conscientes da salvação e de que vão na barca da glória. Então, gente, eu fico aqui. Tomara que vocês tenham conseguido o gabarito. Parabéns e tchau, tchau!